Agora eu vou estar aqui fazendo a explicação do deck do Mini Mago Supremo. Começar logo, obviamente, pelo mais forte, né? O Mini Mago Supremo. Ele tem 12 de poder. Ele puro, quando já chega em campo, já chega com 5.900. E 5.400 de defesa também. A fofura foi elevada a outro patamar. Quanto mais você olha, mais hipnotizado você fica. Para ele ser invocado, 5 minis devem ser usados como sacrifício. E o efeito do Mini Mago Supremo é que bana, assim que ele foi invocado, bana os mini que você tem no seu cemitério no exato momento em que ele foi invocado e ganha mais 100 pontos de ataque e defesa para cada mini banido. Eu nem lembrei disso aqui, que ele ganhava pontos de defesa também na hora do duelo. Mas aqui, assim que ele foi invocado, no mínimo, tu vai ter 5 minis no cemitério, que são exatamente os 5 que são usados para trazer ele. Mas porém, se por acaso mais minis tiver morrido antes de trazer o Mini Mago Supremo, são mais 100 pontos de ataque. Para quem tiver assistido o vídeo, para quem não assistiu, for lá assistir, teve um momento que eu trouxe ele pro campo e tinha 8 minis no meu cemitério. Eu bani os 8 e ganhei mais 800 pontos de ataque. O bicho ficou muito forte. E uma dica que eu vou dar aqui também, se alguém for usar o deck do Mini Mago Supremo, não muda nada. Não precisa nem adicionar e nem tirar, o deck está muito bom mesmo, rodando muito fácil. Agora a única coisa que pega é, assim que você conseguir botar o Mini Mago Supremo em campo, não coloca mais nada. Vai por mim, eu aprendi isso da pior forma possível. Confia em mim que o Mini Mago Supremo tanca quase tudo. São poucos monstros que está criado aqui das nossas cartas que ultrapassam o poder do Mini Mago Supremo. São muito poucas mesmo. Que eu consigo lembrar agora de mente, eu só lembrei de 3, que era o Deus Druida, o Rei Supremo e o N6. Eu não lembro se no deck do Duelista Azul tem alguma carta que ultrapassa essa quantidade de ataque. Eu só lembrei de 3 monstros que são de decks meu, que ultrapassa a quantidade de ataque do Mini Mago Supremo. Tirando isso, não tem nada até agora que ultrapassa ele. Se não tiver duelando contra esses decks, botou ele em campo, não coloca mais nada. Ele tanca tudo e ele acaba com tudo, porque ele, só pelo buff dos minis banidos, ele já vai para 6.400 banidos 5. Se tiver mais, isso ainda sobe, podendo chegar até quase 7.000. E aqui agora os minis que podem ser usados como sacrifício para trazer o Mini Mago Supremo. A gente tem o Mini Mago Guerreiro, temos o Mini Curador, 3 cópias de cada, né? O Mini Defensor, todos são minis. Mini Pool, temos o Mini Guerreiro e também temos aqui o Mini Spock. Deve estar dando para ver todos aí. Bora começar pelo mais forte, né? O Mini Mago Guerreiro, ele é 4 de poder, 1.800 de ataque, né? Um Mini Mago com poder gigante, não confunda tamanho com fraqueza. O efeito dele, se ele estiver em campo, uma vez a cada turno você pode escolher uma carta na zona de magia inimiga e mandar ela direto para o cemitério negando seus efeitos. Vamos supor que a gente tem aqui e o inimigo tem lá uma carta lá virada para baixo, que pode ser o magia ou armadilha. No início do teu turno, até no momento que for exatamente no exato momento que você invocou, também já pode ativar, tá? Ativa o efeito dele e destrói aquela carta na zona de magia inimigo, manda para o cemitério negando efeito. Se tu tiver 2 Mini Mago Guerreiro, ativa o efeito dos 2 e destrói 2 cartas que o inimigo está virado para baixo. Isso aqui pode ser, o efeito do Mini Mago Guerreiro pode ser usado em magia, armadilha e também magia de campo, tá? Porque magia de campo também é considerado como zona de magia. Destrói qualquer um e nega o efeito. Obviamente, se não for uma carta que incluindo ela tem um efeito que essa magia é imune a efeitos. Então o Mini Mago Guerreiro não poderia destruir, porque a carta é imune a efeitos. Dando sequência aqui, Mini Curador, também 4 de poder, 1.800 de ataque. Às vezes robô, às vezes médico, ninguém sabe ao certo que ele é. O efeito dele, sempre que ele participar de uma batalha, você ganha mais 400 pontos de vida. Isso aqui é universal. Não importa se ele está atacando, se ele está sendo atacado, se ele foi atacado quando estava virado para baixo. Se ele participar de qualquer duelo, o dono dele ganha mais 400 pontos de vida. Isso aqui é muito bom para usar ele para destruir cartas que são mais fracos. Exemplo aqui, vou usar aqui o Mini Defensor que tem 3 de poder, ele tem 4. Com o Mini Curador eu ia bater nele, ele ia ser destruído. E além de ele ser destruído por efeito do Mini Curador, eu aumentar mais 400 pontos de vida. Porque sempre que o Mini Curador participar de um duelo, eu ganho mais 400 pontos de vida. Isso aqui também é bom colocar ele virado para baixo, né? Porque quando o inimigo bater, ele é destruído e você não toma a diferença. E ainda ganha mais 400 pontos de vida. Porque querendo ou não, ele participou de um duelo mesmo estando virado para baixo.
Dando a sequência aqui o mini defensor. 3 de poder, 1400 de ataque. Tão pequeno e tão brutal. Cuidado, o que vem de baixo pode sim te atingir. Eu invoquei ele, nem li a história dele no vídeo. O efeito dele. Se ele estiver no cemitério, invoque por invocação especial do cemitério para o campo outro minion que não seja o minion defensor. Bora supor aqui que eu tenho, sei lá, um minion curador no cemitério e o inimigo destruiu o minion defensor. Independente se estava virado para baixo ou não. Obviamente, se ele for destruído sem ter os efeitos negados, né? Ele foi para o cemitério, ativa o efeito dele e traga outro minion para o campo. Se querer, pode trazer virado para baixo e faz o combo também se querer. O que eu recomendo, por efeito do mini defensor, trazer o mini Spock, se ele tivesse destruído antes. Na hora que chegar lá vocês vão entender porque é bom trazer ele. Dependendo, se você tiver uma falência no cemitério, daqui a pouco eu vou explicar também a falência. No cemitério é bom pegar o mini guerreiro para fazer o combo com a falência. E se por acaso o inimigo tiver colocado mais coisas viradas para baixo, com o mini defensor traz o mini guerreiro para poder destruir aquelas coisas que ele botou lá oculta virada para baixo. Os outros depende, né? Obviamente, se você não tiver o mini mago guerreiro, nem o mini guerreiro e nem o Spock no cemitério, aí você traz outro. Mas se tiver um desses três, traz um desses três. E a prioridade é sempre Spock. Traz Spock, se tiver atrás Spock, nem pense, traz Spock. Obviamente depende se vai ter um combo feito com o mini guerreiro, é bom trazer o mini guerreiro. Mas se não tem um combo feito, pega o Spock sempre. Dando a sequência aqui o mini pool, 3 de poder, 1400 de ataque. Tão furioso quanto o anão e tão pequeno quanto. O efeito dele, escolha uma carta no deck e mande-a para a mão e depois embaralhe no seu deck. A carta que eu recomendo pegar com o mini pool, sempre pegue o Não Matarás, que é a carta que melhor que faz o seu deck se ciclar. E dependendo aqui, talvez qualquer uma dessas aqui vale a pena. Prioridade suprema sempre o Não Matarás. Se você já tiver um ou dois Não Matarás em campo, qualquer uma das outras aqui é bom, vai pelo jogo. Mas se não tiver um Não Matarás em campo, com o efeito do mini pool, pega o Não Matarás e traz para a mão, para poder adicionar depois ao campo. Quando eu explicar depois vocês vão entender. Mas se já tiver um Não Matarás, qualquer uma dessas magias serve também. No caso, se já tiver um Não Matarás ou no campo ou na mão, pode pegar qualquer outra lá e depende do jogo. Mini guerreiro, 2 de poder, 1000 de ataque. O que é mais fofo? Seu tamanho ou sua armadura? Efeito dele. Enquanto ele estiver em campo, uma vez por turno, você pode escolher qualquer magia / armadilha que esteja no cemitério e mande-a para a sua mão. Isso também se aplica ao cemitério inimigo. Mostra um pouco, eu tenho um aqui. Aí um combo que eu recomendo muito é com Não Matarás e a falência. Eu vou ler aqui por cima que depois eu vou explicar de novo. O Não Matarás é que enquanto o Não Matarás estiver ativado, essa magia infinita, meus minis não podem ser destruídos. Eu tomo a diferença, mas ele se mantém em campo. E como o mini guerreiro se mantém em campo, fica ciclando a falência. Aqui no caso, usaria um mini pool para buscar uma falência, já que o Não Matarás já está em campo, com o mini pool busca uma falência. Usa a falência. No próximo turno, o inimigo não pode comprar carta pelo efeito da falência. Com o efeito do mini guerreiro, pega de novo a falência do cemitério e manda para a mão. No próximo turno, você usa de novo a falência e fica nesse ciclo finito. Usando a falência para o inimigo não comprar carta e com o mini guerreiro mandando a falência de volta para a mão. Então, ou seja, o seu inimigo nunca mais vai comprar carta enquanto você tiver um mini guerreiro em campo. E, obviamente, também o Não Matarás para fazer o mini guerreiro ficar vivo. É um combo muito forte. Mini guerreiro, Não Matarás com falência. Esse trio aqui é muito forte. Porque seus minis não morrem, o inimigo não compra, e com o efeito dele você pega a falência que estava no cemitério e manda de volta para a mão. E fica isso aqui todo turno, e adicionando mais minis virado para baixo até ter os 5 mini para trazer o mini mago supremo. Isso aqui é um deck muito chato mesmo. Tá, deixa eu arrumar aqui só para continuar explicando. O último monstro do deck, o Mini Spock, 1 de poder, 100 de ataque e 400 de defesa. Olhando assim, ele é muito fraco. Porém, agora bora para os efeitos dele, né? Primeira história, né? Pequeno, sim. Fofo, sim. Fraco? Veremos. Primeiro efeito do Mini Spock. Sempre que ele participar de uma batalha, todo dano será sofrido pelo seu inimigo. Contanto que o monstro tenha 4 de poder ou menos,
mas se o monstro tiver 5 para cima, você não toma a diferença. O primeiro efeito é basicamente, se o inimigo tem lá um bicho de 4 de poder com 1900, eu pego o Mini-Spock, bato no monstro dele, a diferença é 1800. O Mini-Spock aqui ele vai para o cemitério, obviamente, mas essa diferença de 1800, quem toma é na vida do inimigo. Mesma coisa, se o inimigo me bater com um bicho de 1800, de 1900, quem toma a diferença é o inimigo. E aqui agora vem o pulo do gato, porque se você tiver um Mini-Spock e um não matarás, por efeito do não matarás, o Mini-Spock não é destruído. Daqui a pouco eu já vou ler o efeito aqui do não matarás para vocês entenderem. E o combo dele é infinito, porque eu posso eu mesmo bater nos bichos do inimigo de 4, 3 ou 2, o inimigo toma a diferença. E por efeito do Mini-Spock, o inimigo toma a diferença. E por efeito do não matarás, o Mini-Spock não é destruído, ele se mantém em campo. E a mesma coisa quando o inimigo me atacar. O Mini-Spock não é destruído por efeito do não matarás, e quem toma a diferença é o inimigo. Obviamente, se o monstro inimigo for de 5 para cima, o cálculo de dano é cancelado. Exemplo, se eu bater no de 5, o Mini-Spock não é destruído por efeito do não matarás e o inimigo não toma nada. Mas se não tiver um não matarás em campo e o inimigo bater, exemplo, com 5, 6, 7, o Mini-Spock é destruído e eu não tomo nada. Porque se for 5 para cima, o cálculo de dano é cancelado. E o segundo efeito do Mini-Spock é que, se ele ir para o cemitério, mande uma carta sem nível de poder do deck para a sua mão. O que eu recomendo, começou com o Mini-Spock na mão sem o não matarás, bota ele virado para baixo, para o inimigo bater e destruir. Ou virado para cima, dependendo do bicho inimigo, para ele tomar a diferença. Ele é destruído, aí você ativa o efeito dele no cemitério e manda um não matarás para a mão, para no próximo turno seus minions pararem de ser destruídos, porque você precisa de 5 minions para poder trazer o Mini Mago Supremo. Agora bora para as formas, né, de conseguir os 5 minions. Você tem que encher o campo com minion para poder trazer o Mini Mago Supremo. A carta que faz o deck rodar, o não matarás, é uma magia infinita. O primeiro efeito, não matarás. Enquanto essa magia estiver em campo, nenhum dos seus monstros com 4 de poder ou menos pode ser destruído em batalha. Você só toma metade da diferença. Bora usar aqui, sei lá, o Mini Guerreiro como exemplo. O inimigo tem lá um monstro com 2000 de ataque. Aí ele me bate. Por efeito do não matarás, o Mini Guerreiro não é destruído. Eu vou tomar a diferença. A diferença de 1000 para 2000 é 1000, mas por efeito do não matarás eu só tomo metade. Então ao invés de tomar 1000, eu tomo 500. Mas em troca de pagar essa metade, né, meus minis continuam vivos. E isso é muito bom, porque eu preciso de 5 minis em campo para poder trazer o Mini Mago Supremo. Nesse deck eu tenho 3 cópias do não matarás. A próxima é a falência, né, que eu falei lá para combar junto com o Mini Guerreiro. É uma magia rápida. No próximo turno, seu inimigo não compra a carta inicial. É basicamente aquela carta que a gente sempre compra quando o turno vai começar. O inimigo não pode comprar ela se eu tiver dado uma falência antes de virar o turno. E eu também tenho 3 cópias. Combando isso aqui com o Mini Guerreiro, perfeito, perfeito, perfeito. Outra, uma cartinha para poder atrapalhar o inimigo um pouco é a Música Maligna. É uma magia infinita. Enquanto essa magia estiver ativada, sempre que seu inimigo comprar a carta, ele deve mandar a seguinte para o cemitério. Eu também tenho 3 cópias. Isso aqui é autoexplicativo. Enquanto ela estiver no meu campo aqui com efeito ativo, sempre que o inimigo fizer uma compra, ele tem que mandar a seguinte para o cemitério. Isso aqui é usar caso não tiver falência, né? Obviamente. A falência é muito melhor que isso aqui, porque é muito melhor fazer o inimigo não comprar. Mas se não tiver ela na mão, usa daqui também, que é bom o inimigo descartar a carta da mão, dá uma atrapalhada, ele pode acabar descartando coisa boa. E por fim, a única armadilha que tem nesse deck, o Ladrão Negro, armadilha. Se uma armadilha barra magia for ativada, no campo inimigo obviamente, você pode roubar e trazer ela para o seu campo virada para baixo e usá-la quando bem entender. Se esse roubo for bem efetivo, no caso, se o inimigo não negar a ativação dessa armadilha, né? Se ele for bem efetivo, ela vem para o seu campo antes mesmo de ser usada pelo seu inimigo. Bora supor que o inimigo, até aconteceu isso no vídeo, o inimigo ativa uma magia que dá mais 500 pontos de ataque para um bicho. Eu ativo a minha armadilha, assim que ele ativou o negócio dele, roubo aquela magia e trago para o meu campo virada para baixo, fica no meu campo para usar quando eu querer, e ela vem do campo inimigo para o meu campo antes mesmo do inimigo dar o buff nos bichos dele. Isso aqui é muito bom, que pode usar com muita coisa. Pode usar para roubar magia de campo, pode usar para roubar outras armadilhas, magia infinita. Isso aqui pode roubar muita coisa. Magia de equipamento também. E obviamente também 3 cópias. E essa aqui foi a explicação do deck do Mini Mago Supremo.
Quem tiver ficado com alguma dúvida aí sobre o efeito de Honkai, só falar nos comentários ou ir lá no nosso grupo do Zap ou Instagram e perguntar. Aí nos comentários vai estar fixado, né, o link do nosso Instagram e também do nosso grupo no Zap, quem quer entrar. E para finalizar, a única dica que eu dou é: conseguiu botar o Minimago Supremo, não coloca mais nada. Qualquer coisa, se você botar do lado do Minimago Supremo, vai ofuscar o brilho dele. O desgramado tanca tudo. São poucos monstros que batem de frente com essa quantidade de dano dele.